Meio-Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. Olha, o temporal de ontem causou estragos em Lages, na Serra Catarinense. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o meteorologista da Ipagre para saber o que causou esse temporal, se ele pode voltar a acontecer ao longo do dia de hoje e ainda detalhes sobre esse calorão que chegou ao estado. A previsão é que as temperaturas máximas fiquem na casa dos 40 graus agora nas próximas horas em boa parte das regiões de Santa Catarina. Você já fez o planejamento financeiro para dezembro, mas está achando que não vai conseguir cumprir a sua meta? No quadro Cuidando do Seu Dinheiro de hoje, a educadora financeira Marlise Alves vai te dar uma ajudinha para chegar lá, viu? Então fica ligadinho com a gente, está começando o seu Meio-Dia Catarina. A Prefeitura de Florianópolis autorizou na semana passada a volta do transporte rodoviário intermunicipal e também interestadual de passageiros. Então agora o repórter João Paulo Cardoso foi até o terminal Rita Maria para conferir quais são os protocolos de segurança e também como é que está a movimentação por lá. Aferição de temperatura, uso de máscara durante a viagem, álcool em gel nas entradas das plataformas de embarque e nos banheiros dos ônibus estão entre os protocolos de segurança aplicados às empresas que operam o transporte rodoviário de passageiros no terminal Rita Maria, em Florianópolis. A CPC está sendo muito bem feita, e o controle das máscaras, álcool em gel e todo esse procedimento de limpeza a todo momento. Estou bem seguro mesmo. Desde quando cheguei aqui, as pessoas estão sempre averiguando se está com a máscara. A parte de distanciamento. Achei bem seguro assim que eu cheguei aqui, né? Achei legal o protocolo deles, é o seguro da gente aqui dentro, com essa pandemia que está tendo aí no mundo. Me sinto seguro, eu e a minha família. Aqui no terminal, por exemplo, só é permitido estacionar 6 ônibus por vez. E cada veículo só pode permanecer na plataforma de embarque e desembarque por apenas 15 minutos. Inclusive, no embarque, estamos destinando só 50% da capacidade do ônibus e todos os funcionários envolvidos no transporte estão sendo testados. A entrada dos coletivos estava suspensa como medida para conter o avanço da pandemia da Covid-19 e foi liberada através de um decreto municipal no último dia 24. As empresas que descumprirem as regras previstas no protocolo deverão ser interditadas por no mínimo 7 dias, sem prejuízo da aplicação de multas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu pássaros escondidos em caixas de leite na BR-101. Dá para acreditar nisso? Durante fiscalização nesta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 12 pássaros escondidos em caixas de leite na BR-101 em Tubarão, no sul do estado. Os policiais deram ordem de parada a um carro com placas de Criciúma que tentou fugir, mas foi abordado. O proprietário do veículo confessou que comprou as aves em Florianópolis e que levaria os animais para Criciúma. Ele foi preso e levado para a Polícia Militar Ambiental, onde foram lavrados 2 autos de infração e um termo circunstanciado por crime ambiental. 2 lobos marinhos do sul foram liberados nesta quarta-feira na Praia do Moçambique, em Florianópolis. Os animais estavam sob os cuidados da R3 Animal e foram reabilitados no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos através do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Os 2 lobos foram resgatados nos dias 6 e 7 de agosto em diferentes praias da região de Laguna. Os animais passaram por um longo período de reabilitação e, para serem soltos, realizaram exames complementares para verificar se estavam saudáveis. A malha aérea prevista para outubro no Aeroporto Internacional de Florianópolis terá o retorno de 2 destinos, o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o Aeroporto de Confins, em Minas Gerais. A rota Florianópolis-Congonhas volta a ser operada com uma média de 12 frequências semanais, pela companhia aérea Gol. Já os voos para Belo Horizonte Confins retomam no fim do mês, em 30 de outubro, e serão operados pela Azul. Com isso, o aeroporto de Florianópolis recupera 100% dos destinos domésticos pré-pandemia e volta a ter voos diretos para 8 aeroportos.
Sei que o assunto já passou, mas eu vou falar. O nosso primeiro assunto do Giro de Notícias, sabe os pássaros dentro da caixa de leite? Eu sou obrigada a falar, gente, que eu fico tão indignada. Chega a dar uma dor no coração, assim. A que ponto chega a maldade de um ser humano? Porque é crueldade, né? Não é só ganância, porque fazem isso por dinheiro. Mas a que ponto chega a crueldade de um ser humano botar o bichinho dentro da caixa de leite? Ai, eu fico indignada mesmo, gente, desculpa. Vamos agora atualizar a situação do coronavírus em Santa Catarina. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado na noite de ontem, a situação agora está assim. São 215.478 casos de pessoas que testaram positivo para a doença desde o início da pandemia. Aí, desse número, a gente já tem mais de 206 mil pessoas que estão recuperadas, mas 6.627 continuam com vírus ativo e fazendo o tratamento da doença. Desde o início da pandemia, o estado já registra 2.797 óbitos para a Covid-19. Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no estado, hoje a nossa taxa está em 58,6% de ocupação. Com o período de suspensão do transporte coletivo, muitas pessoas buscaram por transportes alternativos para conseguir se deslocar pela cidade. Mas aí o transporte coletivo foi restabelecido. E ainda assim, muita gente deixou de fazer dele a sua opção diária. E sabe que um dos maiores aliados nesse processo aí de mudança de hábitos é a bicicleta. O que é excelente, né? Porque diminui o número de pessoas circulando dentro dos ônibus e ainda traz benefícios para a saúde. A Ana já usa a bicicleta como meio de transporte há muitos anos. Tudo começou quando ela cansou de enfrentar o trânsito de todos os dias e achou na bike uma alternativa. Eu trabalhava lá na Trindade, lá na Serrinha. E saindo de Coqueiros até a Serrinha, de carro, levava em torno de 1h30 por conta da fila da ponte, né? E se fosse de ônibus, eu pegaria três ônibus para chegar lá na Serrinha. Um dia eu resolvi ir de bicicleta. E qual foi a minha surpresa? Que eu levei menos de 1 hora chegando de bicicleta lá na escola. Já o Gabriel começou a andar de bicicleta de um jeito diferente. Quando criança, começou a praticar a modalidade BMX e depois também passou a usar a bicicleta para se locomover. A bicicleta de verdade entrou na minha vida frequentemente, né? Pelos meus 12 anos, quando eu comecei a andar de BMX, né? Que é um esporte radical, onde a gente faz manobras e tudo mais. Então, desde essa época, eu uso ela como transporte para ir para a pista, para voltar. Às vezes fazia uns compromissos com ela também, né? E principalmente como esporte, né? Fazendo as manobras na pista, fazendo as manobras na rua também. E depois disso, realmente começou a difundir aí as modalidades dentro da bike, né? A rede cicloviária da Grande Florianópolis é formada por ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Juntas, elas chegam a cerca de 150 quilômetros em toda a região da Grande Florianópolis. Porém, essas estruturas não chegam a formar uma rede de ciclovias conectadas, o que dificulta a vida dos ciclistas. Além disso, motoristas que trafegam em alta velocidade também se tornam bem perigosos para os ciclistas. A gente vê que teve um leve crescimento assim, né, nas ciclovias. Algumas ruas, né, foram adaptadas para ter ciclofaixas, na verdade, né, não é uma ciclovia específica para bike, é só uma faixa mesmo. E realmente eu acho que falta muito investimento em cima disso e também muito respeito dos motoristas, né? Porque, infelizmente, um carro ele pode ser uma arma para quem está ali na via com a sua bicicleta, né? O que eu luto, para que Floripa tenha ruas mais cicláveis, é pela desvelocidade, é baixar a velocidade dos motorizados. Porque se baixarmos a velocidade dos motorizados nas vias, a rua a gente compartilha. Além da bicicleta ser um meio de transporte, ela também tem diversos benefícios para a saúde. Com meio de transporte como a bicicleta, a gente acaba tendo a liberação de endorfina, serotonina, que são alguns hormônios que vão nos deixar um pouco mais tranquilo e com uma sensação de bem-estar, né? O que pode ser extremamente positivo para quando a gente estiver no momento de trabalho, para tentar ser um pouco mais produtivo. A cada dia, a gente observa mais pessoas criando o hábito de andar de bicicleta. Crianças, adultos, não importa a idade. O importante é que as pessoas criem esse gosto por esse meio de transporte que faz um bem danado para a saúde e que também possa ser seguro para todo mundo. É isso aí. Vou fazer uma pausa rapidinho e depois do intervalo vamos falar desse calorão, vamos saber detalhes na previsão do tempo. Até já.